Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Photoshop. E hoje trazendo a vocês uma aula para falarmos especificamente sobre desfazer e recuperar ações e também restaurar parte de uma imagem para uma versão salva anteriormente. Bom, são processos que, na verdade, nós vamos fazer aí para a maioria dos projetos, principalmente para ações errôneas. Então, é importante nós aprendermos desde o início para que, à medida em que o curso for acontecendo ao decorrer, nós possamos saber tais medidas se necessário. Primeiro de tudo, nós vamos abrir uma imagem para que nós possamos fazer aqui algumas exemplificações. E aí nós temos aqui algumas opções, né? Alguns métodos para fazer a abertura da imagem, no qual, como já foi mencionado anteriormente em aulas passadas, nós podemos ir em File ou botão Arquivo e na segunda opção, que é a Open ou Abrir, se o seu Photoshop estiver em português, e aí ele vai abrir uma janela para você fazer a escolha da imagem, ou se você pressionar Ctrl O, é a tecla de atalho, você também vai chegar à mesma janela para fazer a escolha de abertura de uma imagem, tá bom? Eu vou abrir uma imagem qualquer que eu tenha aqui na minha área de trabalho, inclusive a do avatar. E a partir desta imagem, nós vamos começar a fazer algumas exemplificações. Primeiro de tudo é que ao lado direito da nossa imagem, nós temos a camada da imagem, no qual a minha está escrito background, e ela tem um cadeado. Eu vou dar duplo clique nesse cadeado para mim destrancá-lo, para que a partir daqui eu consiga fazer algumas modificações. Bom, como eu comentei, a aula ela vai se basear para que nós possamos fazer aqui algumas recuperações de ações ou desfazer algumas ações no qual elas vão ser errôneas. Pois bem, em um contexto cotidiano, imaginemos que nós precisássemos arrancar o fundo do avatar ou retirar alguns objetos, talvez os pássaros, os helicópteros, e no processo de recorte ou de seleção de algum desses objetos ou de parte dessas imagens, nós acabássemos fazendo alguma coisa errada, tivéssemos preenchendo errado, selecionando errado, recortando errado e assim sucessivamente. O Photoshop ele vai disponibilizar para nós algumas opções de recuperação ou de refazer ações quando necessário. Como funciona? Bom, o Photoshop ele tem a capacidade de armazenar um determinado número de ações executadas em uma imagem e permitir que tais ações sejam desfeitas, voltando a imagem para os estados anteriores. Permite também refazer ações desfeitas, caso necessário. Então vamos lá, contexto cotidiano. Eu vou colocar aqui algumas exemplificações bem básicas. Então, naquele contexto mencionado anteriormente que eu quisesse arrancar os pássaros. Então, imagina que ao invés de eu ter selecionado, por exemplo, a varinha mágica para fazer a seleção, ou propriamente o band-aid para fazer ali uma autocorreção, eu tenha selecionado a borracha, eu não tenha percebido, e ao invés de eu mesclar a imagem, né, de eu substituir esse pássaro pelo fundo, eu tenha literalmente apagado a parte do meu pássaro. Se eu pressionar Ctrl Z uma única vez, ele vai voltar a uma ação anterior, ou seja, ele vai voltar ao estado da minha imagem original. Se eu pressionar Ctrl Z novamente, ele vai refazer a ação que eu havia feito. Pois bem, isso se deu por quê? Porque eu fiz uma única ação que foi retirada de apenas um único objeto. Então, eu utilizei a minha borracha, eu passei pelo meu objeto sem que eu soltasse o botão do meu mouse. A partir do momento em que eu solto o botão do meu mouse, ele conta que a minha primeira ação ela foi feita. Ou seja, se eu vier a utilizar a minha borracha novamente, ela vai passar a ser a minha segunda ação. Então imagine que eu quisesse tirar aqui o segundo pássaro como a minha segunda ação e ao lado esquerdo eu quisesse tirar aqui também os helicópteros. Então eu soltei o botão do mouse e cliquei aqui de novo como uma terceira ação. E uma quarta ação aqui para essa parte acima, que também seria uma parte do helicóptero. Novamente, se eu pressionar o Ctrl Z, ele vai voltar aqui e refazer uma ação anterior. Se eu pressionar Ctrl Z novamente, ele vai
ele vai refazer a última ação no qual eu fiz com a minha borracha. Bom, aí você vai me perguntar, Ávila, eu acabei retirando 4 partes da minha imagem, eu estou pressionando Ctrl Z e ele só está voltando uma, ou seja, está restando voltar ou refazer 3 partes da minha imagem no qual eu queria recuperar em estado original. Como eu mencionei anteriormente, o Photoshop ele armazena algumas ações e permite que você as recupere. Só que o que você precisa se atentar é que não vão ser todas as ações que vão ser recuperadas. Existe uma quantidade limite e nós vamos ver adiante, pois bem? Bom, como eu vou fazer para recuperar essas 4 ações no qual eu fiz e eu quero que volte a um estado original? Sabemos que Ctrl Z ele vai voltar a uma única, pois bem? Se eu pressionar Ctrl Alt Z e eu manter o Ctrl Alt pressionado e continuar pressionando Z, ele vai voltar às minhas ações anteriores. E aí eu vou conseguir ter o máximo de originalidade possível na minha imagem de acordo com a quantidade de ações no qual eu fiz. Beleza? Então, como funciona? O Ctrl Z ele vai servir tanto para voltar à ação quanto para refazer a ação. Como assim? Se eu pressionar Ctrl Z uma única vez depois de ter feito uma ação, ele vai voltar. Só que se eu pressionar Ctrl Z novamente depois de ter voltado, como não existe ação a mais para voltar, ele vai refazer novamente. Então é até um modo no qual nós usamos para fazer um antes e um depois de alguma determinada parte ou de alguma determinada seleção no qual nós queremos ter uma avaliação, por exemplo. Então, isso serve tanto para você fazer avaliações, observações, checkout e etc., quanto serve para você voltar ações no qual nós estamos mencionando no momento. Então, o que eu quero que vocês entendam de momento é isso. O Ctrl Z ele vai desfazer e refazer ações, assim como o Ctrl Alt Z ele também vai desfazer e refazer ações, só que em uma quantidade de ações maiores. Então, nós voltamos aqui 4 ou 5 ações com o Ctrl Alt Z, pois bem? Se eu pressionar Ctrl Alt Z mais uma vez, ele voltou ao estado original, que é o estado original onde a minha imagem ela estava trancada. Se eu pressionar Ctrl Z desde então, ele vai refazer todas as ações que eu havia feito anteriormente, voltando para aquela etapa no qual a minha imagem tinham várias ações que foram feitas, ou seja, onde eu arranquei várias partes do fundo. O que eu poderia fazer aqui para correção, por exemplo? Eu poderia dar Ctrl Z, que aí ele voltaria todas as imagens em um formato original novamente com cadeado, e a partir daqui eu poderia fazer as minhas ações, ou eu poderia voltar de forma passo a passo novamente, né, ação por ação, com Ctrl Alt Z, fazendo a correção por completo, e aí eu voltaria até o momento no qual toda a minha imagem está completa, mas o cadeado ele ainda permanece destrancado, tá bom? E aí, novamente, se eu quisesse fazer a ação certa após a ação errônea, eu poderia selecionar a ferramenta no qual eu deveria ter usado antes de apagar, para fazer aqui a correção devida da minha imagem, tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma exemplificação utilizando uma das ferramentas que já vimos em aulas anteriores. Se você está acompanhando o curso desde o início, você com certeza viu a aula e você com certeza sabe para que serve essa ferramenta. Se você está chegando agora, você ainda não sabe para que serve essa ferramenta, eu aconselho você a assistir o curso desde o início, para você ter o embasamento necessário, entender sobre cada ferramenta e a partir daí dar continuidade e andamento ao curso, tá bom? Bom, só para nós terminarmos e fecharmos essa aula no momento, o que nós vamos fazer aqui para vocês terem um entendimento das limitações que eu mencionei anteriormente? Eu vou fazer aqui de uma forma bem básica, não vou fazer aqui algo 100%, mas só para nós termos aqui ações a mais, tá bom? E a partir dessas ações nós vamos novamente voltar ali o Ctrl Alt Z para termos uma percepção até onde ele volta. Se realmente ele vai voltar tudo até a imagem 100% original, se ele vai conseguir voltar até o cadeado onde a imagem ela tinha sido aberta e ainda não tinha sido alterada, não havia tido mexidas ou etc.
Então, eu estou fazendo aqui algumas ações aleatórias, tá bom? Só para que a gente tenha ações a serem voltadas. Então, beleza. Fiz todo o procedimento, eu vou novamente segurar aqui Ctrl Alt e vou ficar pressionando o Z. Se você for observar, note que algumas ações ela está acontecendo voltando. E novamente, todas as ações que eu fiz fez com que a imagem ela voltasse até o estado original, no caso do meu cadeado. Como eu sei quantas ações eu fiz ou como eu me preocupo em quantas ações eu posso fazer? Vamos lá. Como nós estamos fazendo um processo de refazer e recuperações usando tecla de atalho. Como eu comentei no início da aula, existe um processo que serve para restaurar a parte de uma imagem para uma versão salva anteriormente, que aí é a base de ferramentas propriamente dentro do Photoshop, e na verdade seria a opção do histórico. Como eu vou fazer? Eu vou primeiramente selecionar minha primeira ferramenta, que é a nossa seta de seleção, e ao lado direito eu tenho aqui um outro painel em vertical, onde tem alguns menus. E nesse painel, o meu primeiro menu é o History, ou o histórico, se o seu estiver em português. Se por um acaso você não estiver visualizando este menu, esta opção em específico em nenhum lugar, nenhuma parte do seu Photoshop, você pode vir aqui em Window ou Janela e clicar na opção de History aqui para ativar. E aí você vai ter essa janela aqui como um opcional, e aí você vai conseguir ter a visibilidade no qual eu estou mostrando no momento, tá bom? O History aqui, ele na verdade faz parte do processo de Ctrl Z, Ctrl Alt Z, só que de uma forma mais detalhada. Ele vai mostrar aqui para você literalmente o histórico de todas as ações que foram feitas durante o seu projeto, durante a tratativa de imagem, etc. Desde o momento que você abriu a imagem, o momento em que você destrancou a imagem, o momento em que você utilizou uma determinada ferramenta, quantos cliques você fez com aquela determinada ferramenta e assim sucessivamente. Então ele mostra aqui para mim, por exemplo, que eu utilizei a opção da borracha, que eu utilizei a opção aqui do blush para fazer algumas correções e me mostra a quantidade de vezes que eu cliquei com este meu blush para fazer as correções. Utilizando o painel de histórico, eu consigo voltar especificamente para a quantidade de cliques que eu queira de uma única vez, sem precisar ficar voltando passo a passo. Ah, Vila, como assim? Eu não te entendi. Vamos lá. Bom, nós vimos que para voltar a determinadas ações utilizando Ctrl Alt Z, por obrigatoriedade sempre vai ter de passar ações anteriores ou posteriores àquela que você precisa. Ou seja, se eu fiz 6 ações, eu quero voltar à minha quarta ação, consequentemente, para que eu volte, eu vou ter que passar pela minha quinta e chegar até minha quarta. Se eu fiz 12 ações, eu quero chegar na minha sexta, eu vou passar por 6 ações, seria desde a 12ª até a 7ª, até que eu chegasse na sexta e conseguisse olhar ou fazer o que eu quisesse ali. Agora, com o histórico, eu não preciso especificamente voltar uma a uma. Por exemplo, eu fiz aqui inúmeras ações, imagina que eu quisesse voltar à primeira ação no qual eu tinha utilizado o meu blush. Se eu pressionasse Ctrl Alt Z, ele faria aqui a volta de uma em uma, até chegar especificamente na primeira. Se eu quiser utilizar aqui a parte do meu histórico, eu simplesmente marco ou clico no local que eu queira. Automaticamente ele vai ocultar, ou seja, ele vai apagar todo o processo anterior e vai voltar a minha imagem no estado original de acordo aonde eu cliquei, de acordo com o processo onde eu cliquei. Então, se eu quiser, por exemplo, voltar para as próximas, eu marco, ele ativa todas as ações desde aquela que estava ativa até a qual eu quero ativar, ou seja, se dentre elas estiver um intervalo de ações, ele vai reativar todas elas e vai manter especificamente até a ação momentânea no qual você selecionou. Eu espero que vocês tenham entendido o que é essa opção de refazer e recuperar ações, o que é essa parte de restaurar parte de imagem, de visualizar a versão anterior, beleza? Porque a partir daqui nós vamos começar a trabalhar especificamente com alguns projetos em relação às imagens e sempre que necessário ou que errarmos ou que vocês errarem aí
acompanhando o curso, vocês vão conseguir recuperar de forma bem fácil, bem rápido, sem precisar fechar o Photoshop ou sem precisar fechar o projeto e começar do zero, beleza?